8h30 em ponto, né? Começando aqui. E hoje vamos falar de um tema aí bem interessante para quem já teve motos custom, para quem tem motos custom. Qual é o contexto hoje, galera, dessa live surpresa aqui? Quem está acompanhando lá no YouTube, meu último vídeo fala que eu comprei uma Boulevard 800, né? E essa Boulevard 800 veio, né, com algumas características aí bem interessantes de moto já bem utilizada, pintura fosca feita no spray, aquela coisa arada toda, né? Espelho, ponta de guidão, vidro plano, seca-sovaco lá em cima. Então quem viu o vídeo já entendeu o contexto ali. E eu comentei que a gente ia fazer um debate sobre pneu de carro e moto, rapaziada. Eu sei que não é uma coisa muito do mundo Royal, né? Mas hoje a gente tem aí a Meteor, tá chegando a Super Meteor. Logo, logo vai aparecer alguém querendo botar pneu de carro na Meteor e na Super Meteor também, né? Classic eu nunca vi, mas tem aí alguns pneus, por exemplo, Technic Deluxe, que ele é bem quadradão, lembra até pneu de carro antigo, pneu de Fusca, né? Mas tem aquele probleminha da quina, né? Da quina da banda de rodagem. Então muita gente olha aquilo, se apavora, presta, não presta, como é que é isso? E hoje eu convidei um cara aí que me fez mudar de opinião sobre esse assunto há vários anos atrás. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho. Deixa eu passar o ônibus. Essa pessoa que eu convidei, um grande amigo aí do Rio de Janeiro, tem experiência no assunto, né, prática, que é uma coisa que a gente sempre precisa, galera. Teoria é muito boa, tal, aqueles conselhos, né, dos professores, dos teóricos, dos engenheiros, tal, mas algumas vezes a prática mostra novos caminhos, novas alternativas. Muita gente chama de novas gambiarras também, né? Não que a gente tenha que fazer, mas pode ser uma alternativa em um momento de emergência, né? Então a gente tem que pensar sempre dessa forma, né? Tem o caminho, mas tem os ramais ao lado que a gente pode usar num determinado momento aí de necessidade. Lembrando sempre, coisas de emergência, né, são para tempo curto, né, prazo curto de utilização. Nesse contexto aí que eu queria posicionar vocês, então, a live surpresa de hoje é sobre pneu de carro em moto, tá? Pneu de carro em moto, rapaziada, é um tema bem polêmico aí e tal, e é uma coisa do mundo custom, né? Motos custom, em algum momento o cara pensa em colocar esse pneu. Nesses debates de ontem e anteontem, aí, desde que eu publiquei o vídeo lá sobre a Boulevard 800, algumas pessoas compartilharam a prática, né, lá nos comentários do próprio YouTube. Algumas pessoas usando pneu de carro aí há muito tempo, né, e compartilhando que foram bem, e até mesmo que tiveram a má experiência. Um rapaz perguntou, mas por que se usa isso? Por que se coloca isso? A primeira pergunta, primeira resposta, né, basicamente é custo, né? Um pneu bom para moto custom, tamanho é grande, é muita borracha, né, galera? É um pneu caríssimo, de R$2.000 para cima, né? E um pneu de carro aí adequado que caiba na roda da moto é 500 pila, 600 pila, bem mais acessível, né? Mas não é só esse o fator. Ah, pô, é pobre, então não compra moto, não vende a moto, não consegue manter, compra uma mais barata, vai para CG. Não é assim. Não é essa a briga. A briga é o seguinte: você está numa viagem, deu um problema qualquer, não acha o pneu adequado, você vai fazer o quê? Vai parar a viagem? Vai chamar o seguro? Vai voltar para casa? Vai deixar de realizar seu sonho? Né? Tem alternativas, se usa peça compatível, se usa uma gambiarrinha, uma temporária, e em algum momento alguém descobriu lá que dava para encaixar o pneu de carro na moto. Tá? Tem que ver as medidas, né? Cada caso é um caso, cada moto tem a sua bitola lá de pneu, né? A Boulevard 800 que eu comprei tá com pneu de moto lá.
dei uma volta na avenida, citei no vídeo, nas retas, cara, de boa, foi muito bem, né? Agora, quando a gente vai para a esquina, dentro da cidade, fazer um 90 graus, assustou, não estou acostumado, né? Então, tudo a gente se acostuma, né? A nossa adaptação de ser humano é fantástica, né? Filho, o nosso convidado já deu sinal aqui. Nos Estados Unidos. Aí, chegou, Aê, Felipe. fala, Bom demais. Bressan, Show de bola. Como é que tá aí, tudo meu jovem? certinho? Quanto tempo, hein? Bom. Desde o abril, né? É no Gumps, né? Drag O Race. evento do Gumps Drag Race. Show de bola. Cara, não consegui ir para Sorocaba aí agora, né? Teve o flat track lá, o rodeio. A aventura aqui, a correria de fabricação tá grande. Não sei se você acompanhou antes aí, Felipe, que eu dei uma entrada no contexto da coisa, né? Pneu de carro e moto e tal, contando a história aí para quem estava antes, né? Sobre por que eu estou falando disso agora, né? Com a compra da Boulevard 800, que tem pneu de carro. Já estimulei um debatezinho esses dias, teve muita pergunta chegando e tal. E eu comentei aqui que você foi o cara que me fez mudar de opinião, né? Pela questão da parte prática da coisa. Já tinha feito curso em autódromo, ouvi os professores, né, os instrutores falando sobre o pneu de moto e toda a evolução que ele teve, né, toda a questão do formato, design. E quando o cara bota um pneu de carro em moto, ele está voltando aí 80 anos no tempo, né? Quer Será que dar tá uma, voltando 80 anos no tempo? Não sei. quer dar uma apresentada para a turma aí a aventura que você fez? Muita gente já te conhece, né? Mas imagino que alguns aqui do meu público mesmo não te conheçam ainda, né? Não saibam da aventura grande que você fez. Provou na prática aí que o pneu de moto é uma alternativa. Bom, galera, meu nome é Filipek, do canal Road Garage. Conheço aí o Bressan de longa data. Acompanhava as aventuras do Bressan e o vice-versa, né? O Bressan acompanhava aí algumas das aventuras, viagens de longa distância. E uma dessas viagens, que foi a Moto Expedição Alasca, que eu saí do Rio de Janeiro, fui até o Alasca, deu 53 mil quilômetros, e a minha motocicleta na época tinha um pneu que durava em média entre 10 e 15 mil quilômetros. Então eu teria que trocar o pneu nessa viagem para o Alasca, teria que trocar aí umas 4 vezes de pneu no meio da viagem. E daí eu fiz a opção, a alternativa de colocar um pneu de carro. Afinal, todos que viajam de moto longa distância sabem que o pneu fica quadrado no final da viagem, no meio para o final da viagem. Por quê? Porque na sua maioria são retas do que você faz mais reta do que curva. Então, invariavelmente, o pneu de moto acaba ficando quadrado e você vai pilotar a moto com o pneu quadrado. Você vai pilotar a moto com pneu de carro, digamos assim, no final da sua viagem. Então eu já saí para a viagem com pneu quadrado, com pneu de carro. E foi uma das melhores alternativas que eu já fiz em viagem de longa distância, porque eu usei o mesmo pneu do início ao fim da viagem. O pneu durou O os pneuzão durou 53. 50 mil quilômetros. Isso, o pneu durou 53 mil quilômetros, que foi o total da viagem. E eu tirei ele de raiva, porque ele não rodava mais. Tirei ele com raiva e pendurei aqui na parede da minha garagem. Chamei ele de Highlander porque ele rodava aí pelo menos mais 2 mil quilômetros, rodava até os 55, mas eu acho que ele ia rodar uns 60 mil, né? Porque ele demora muito a chegar no TWI. Então foi isso, depois que eu fiz essa viagem, eu continuei usando pneu de carro. Nas outras viagens, rodei o Brasil com pneu de carro, rodei a carreteira austral com pneu de carro, fui até o Ushuaia com pneu de carro, então tem mais de 150 mil quilômetros com pneu de carro. Eu tenho, Fantástico, hein? Fantástico. eu tenho uma certa experiência com esse tipo de calçado, né? É um sapatinho diferente aí que a minha Harley Davidson usava, mas agora eu não uso mais. Por quê? Daí a gente vai entrar, Bressan, na grande discussão, né?
Pneu de carro é para qualquer moto? Não, não é para qualquer moto. Tem moto que, primeiro, que você não vai encontrar o pneu de carro adequado para ela. E se você encontrar, nem vale a pena. Tem moto que não vale a pena pôr o pneu de carro. Nessa minha moto, a largura dela, do pneu, era 200 na traseira. Então compensava colocar o pneu de carro. Nas motos que tem um pneu largura 150, 160, não compensa pôr pneu de carro. Já é difícil de achar, né? Já é difícil de achar e o pneu de moto ele dura bastante. Tem pneus que nesse perfil, né, que é a 35 mil quilômetros, 40 mil quilômetros. Então, para que você vai botar um pneu de carro se o de moto te atende muito bem? Eu cheguei a citar aí antes que existe um pneu nacional hoje, né, que o pessoal está usando aí na Interceptor, na GT, em algumas motos de aro 18, aro 19, que é o tal do Technic Deluxe, né? Uma Uhum, clone aí do Firestone antigo, Deluxe. sim. Tem gente durando aí 23 mil quilômetros. Hoje eu tive um relato de um pneu desse que durou 10 mil quilômetros só, que o cara já chama mais forte e tal. Mas realmente, depende da medida, depende das dimensões aí do aro, vai encaixar alguma coisa ou não. Durabilidade foi citada aí por alguém que comentou, passando aí os comentários rapidão, você confirmou, né, que o pneu durou 50 mil quilômetros, né, iria até 55 mil. E outro motivo também, questão do preço, né, algumas pessoas ou estão usando isso, mas naquela situação de, pô, não estou podendo pagar 2 mil num pneu novo, vou botar essa alternativa aqui. Mas tem um outro lance que não é só isso, não é só o preço. No teu caso aí foi uma aventura, foi um planejamento, foi uma forma de cumprir, minimizando essa questão de troca, no meio do caminho, podia não achar, né? Então tem essas observações aí Exatamente. a serem feitas para cada viagem, né? Eu teria que trocar o pneu 4 vezes e o meu roteiro passava por países que de repente nem ia achar o pneu de largura 200, porque é um pneu que na época era só a Harley Davidson que usava, né? Eu estava trafegando ali pela América Central, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, eu não ia achar esse pneu no meio do caminho. Então eu tinha que ter um planejamento muito certinho para trocar esse pneu no meio da viagem. Então o pneu de carro me salvou desses perrengues que eu teria. Mas se você estiver fazendo uma viagem mais curta, ou para alguns países com mais estrutura, Argentina, Chile, você não precisa se preocupar com essa logística, né? Agora eu tenho recebido muita mensagem por conta do preço dos pneus ter aumentado bastante. Eu estou recebendo muita mensagem, qual o pneu de moto de carro que eu ponho na minha moto? Tenho recebido muito essa mensagem. A maior parte eu não tenho respondido, porque o camarada quer botar pneu de carro numa moto que não cabe pneu de carro. Não tem uma Então, medida adequada. Tal, não né? tem, não tem. Ele quer perguntar, quer saber a resposta, mas ele nem sabe do que ele está falando, porque se ele soubesse, ele não ia fazer a pergunta que ele fez, porque ele saberia que não cabe, né? Pneu de. Mas isso é por conta do preço do pneu de moto ter subido absurdamente. Você tem pneu aí Tem a custando ver com o 2.500. período pandêmico, né? Sim, Tem a ver com o período pandêmico, a restauração da logística não está boa ainda. Tem uma série de fatores aí. Mas eu já vi um movimento de baixar o preço. Por exemplo, alguns Pirelli e Metzeler que a gente usa aqui nas trail, estava lá em cima, agora já deu uma baixada. Não é aquela baixada boa, mas já vi um preço mais acessível. bom saber. Bom saber porque Nas, realmente nas está muito Harleys caro. ainda está feio, né? Tá, tem pneu custando R$ 2.500, não é um pneu que vai durar uma boa quilometragem. Infelizmente é um pneu que dura pouco. Parece que o pneu de moto, né, a pessoa fala, mas é porque o composto é mais macio, é por conta também da forma que é feito o pneu, coisa e tal, por isso que ele é mais caro. Eu discordo, eu acho que a indústria do pneu de moto parece que faz algo de propósito para durar pouco, porque tem outros pneus de moto que, que tem um composto diferente. Não vou citar marcas aqui, mas tem pneus agora com a mesma largura de pneu, o mesmo tipo de pneu, durando 2, 3 vezes mais.
do que os pneus duravam antigamente. Minha moto, o pneu durava 10 mil quilômetros e agora já tem pneu durando 30. Alguma evolução tem, né? Alguma evolução tem. Na minha Sim. época de Boulevard 800, lá em 2008, 9, 10, o pessoal não acredita, mas aqui em Brasília o nosso asfalto é menos abrasivo. Então eu usava um Marathon 880, né? E ele durou Sim. 50 mil quilômetros aqui. Mas É assim, muito um para asfalto menos esse abrasivo pneu, e tal. porque esse O pneu mesmo pneu costuma durar no Rio de pouco. Janeiro, o mesmo pneu no Rio de Janeiro durou 33. É um tipo de comparação muito boa a ser feita, né? Porque esse pneu de carro que eu rodei pro Alasca, eu coloquei um outro, não igual, mas assim, muito parecido, depois, o mesmo Treadmark, ele só era um pouquinho mais largo, ele era 215, não era 205. E esse pneu, ele durou 40 mil quilômetros. Então, eu rodei 13 mil quilômetros a menos com esse pneu. Mas por quê? Porque eu rodei pelo Brasil e fiz algumas outras. Rodei mais também trânsito urbano. Então, quando você usa a mão, né, do acelerador, anda, para, realmente você vai ter um consumo de pneu maior do que uma viagem de longa distância, com certeza. Sim, sim, aquela questão das arrancadas e tal, né? Com certeza vai influenciar. O trecho, a temperatura, a própria carga, o peso que a gente bota em cima, tudo isso mexe na durabilidade. Sim, se viajou Show de com bola, meu velho. garupa, se foi com bagagem, né? Deu um peso a mais ali na traseira da moto, com certeza o pneu vai gastar mais. Mas diz aí, Bressan, o que você está achando da pilotagem com pneu de carro na moto? Pois é, nas avenidas aqui, tranquilo, né? Aquelas curvas suaves de avenida, curva de longa estrada, estrada ampla, né? Pô, foi de boa. Eu realmente só tive um sustinho ali na hora das esquinas, né? 90 graus e tal. Até porque eu não estava acostumado ainda, né? E certamente eu vou trocar esse pneu aí para vender a moto, né? Essa moto aí tá para ser levantada e revisada e vendida, né? Então eu vou vender ela já com o pneu correto, e tal. Vamos ver. Não vou me acostumar muito, me apegar tanto aí no pneu, né? No uso. Mas assim, eu percebi que para uma estrada longa ele vai bem. E nos comentários do YouTube lá daquele vídeo que eu coloquei, já teve gente, botei numa Shadow, durou 50 mil quilômetros, botei numa outra moto, durou tanto. O colega nosso aqui da cidade, meus dois amigos botaram, tiveram susto, tiraram. Então, tem suas vantagens e desvantagens, tem que ver caso a caso. Uma coisa Sim, que eu já fiz, por exemplo, na Boulevard antes, foi botar um pneu mais largo. No mesmo aro, o pneu ficou bicudo. Esse bicudo aí já dava susto quando a gente ia fazer curva. Então, imagina num pneu totalmente diferente, né? sim. Tem umas coisas muito estranhas aí do pessoal que critica, né, o pneu de carro e moto e pegam uns estudos, pegam uns memes, pegam as imagens lá. Ah, porque o pneu não deforma, né? O pneu é quadrado e ele vai, quando faz a curva, dá a impressão que não tem borracha ali, né? Um pneu de metal. Então isso aí eu acho muito exagero também, né? O pneu tem uma calibragem, tem uma borracha, ele vai deformar, vai fazer a curva, não vai ser igual o de carro, o de moto, mas faz, velho. Você vai ter que segurar mais a moto no contra-esteço, porque ela vai tender a alinhar mais rápido, porque o pneu tender, vai tender a planificar de novo no asfalto. Então, enquanto você estiver no canto do pneu, ele vai sempre tentar te jogar para o centro do pneu. Então, você vai ter que segurar mais no contra-esteço. Esse é um dos motivos da diferença de pilotagem, né? E você até comentou bem aí, um dos motivos que eu não recomendo o pneu de carro para trânsito urbano e até para pessoas que não têm tanta experiência assim, ou que não vão rodar isso tudo do pneu de carro num prazo de 5 anos. Se você não vai rodar 30, 40, 50 mil quilômetros num prazo de 5 anos, nem vale a pena você botar um pneu de carro. Põe um pneu de moto mesmo, porque você vai acabar trocando ele
pela validade, não é nem pelo uso, pelo desgaste do pneu. Pelos 5 anos da borracha, né? Sim, o pneu vai deteriorar, o pneu vai ficar velho, vai ficar ressecado. Você vai estar com o pneu ainda muito novo, porque você não vai. Novo em sentido de desgaste, né? O pneu vai estar velho, mas ele não vai ter desgaste. Você vai acabar perdendo a tração normal da borracha. Vai acabar te gerando uma certa insegurança aí. Você pode usar tranquilamente nesse tempo um pneu de moto e vai ficar mais adequado à sua pilotagem e seu uso, né? Isso aí. Então, equilíbrio, né? Sim, É que exatamente. nem uma outra polêmica grande aí sobre correia dentada em lugar de corrente. Tá cheio de kit de correia dentada legal daquela fábrica nacional, que é muito boa, tá, galera? Mas também é outra polêmica grande aí, pessoal botando correia dentada, por N motivos. Mas se fizer a conta na ponta do lápis, às vezes financeiramente não é interessante. Tem todos os outros questões e prós e contras e tal. Um outro detalhe sobre o pneu de carro, Felipe. Você acha que além dessas questões de custo, durabilidade, essa análise aí de uso em longas viagens, em estrada e tal, também tem um fator psicológico aí, a questão da atitude biker, tem alguma coisa a ver? Você acha que é só lorota? O cara é Olha, mais ou menos biker, Mad Max, porque anda com uma moto toda não, esquisitona, tal. não, isso aí não tem apelo sentimental nenhum, pneu de carro na moto. O apelo é racional mesmo. Mas geralmente falavam que a minha moto ficava mais bonita a traseira com pneu de carro. Eu particularmente achava também, já tinha acostumado com ela com pneu de carro, achava mais bonito mesmo o pneu de carro, mas não me sentia mais empoderado como motociclista porque estava com pneu de carro na traseira. Não, era racional mesmo. Eu sabia que eu ia estar rodando com total confiança que o meu pneu não ia acabar no meio da viagem. Eu não ia ter que procurar um pneu 200 no meio da Guatemala, entendeu? Isso aí é Mas, importante, cara. Isso é é, importante. Tem não, aquela eu questão de sei. aumentar, né? A galera gosta de aumentar a largura do pneu e tal. Ah, a moto fica mais bonita, a moto fica mais propícia, não sei o quê. Nunca tive essas loucuras também. Eu aumento 10 milímetros no máximo, porque a gente sabe que a oferta de pneus em algumas larguras é maior que outras, então tem preços acessíveis ou não. Pneu 120 é mais difícil de achar no aro 17 da Himalaia, por exemplo, mas o pneu 130 aro 17 você acha fácil, bem mais barato. É por essas coisas. Na planejamento de viagem longa, por exemplo, 2015 eu levei pneu amarrado na moto. E Uhum. aí aprendi que é uma coisa para nunca mais se fazer. Né? Ah, Então, então, é bom você tocar nesse assunto porque eu vou começar uma viagem semana que vem e eu vou levar um pneu agarrado na moto. Por que que você não leva mais? é um peso, atrapalha bastante a pilotagem, uma carga ali. E agora eu escolho melhor essa questão, eu saio com o pneu novo, né? Uhum. E as minhas viagens ainda não passaram do tamanho da durabilidade dos pneus que eu uso. Talvez quando eu fizer uma viagem aí de 30, 40 mil quilômetros, eu vou precisar mudar a postura ou planejar a compra dele lá no país que dê certo, né? Já teve relatos aí, mesmo no Chile, Antofagasta, que é um porto de comércio, não ter pneu para uma Mirage Sim, 250, por exemplo, que é uma moto sim, que tem lá. é bem complicado. Meu pneu acabou agora voltando em março, voltando do Atacama, e meu pneu acabou na Argentina. Por sorte, eu estava perto do Brasil, aí eu fiz uma outra fronteira para chegar mais rápido ao Brasil e conseguir achar o pneu em Chapecó. Mas eu procurei em duas grandes cidades da Argentina, que é Posadas e Resistência. Eu fui em mais de 10 lojas e não tinha o pneu, que é um pneu normal, que é o 150/80/16. Atende a Sports, atende a Heritage, atende outras motos e simplesmente esse pneu não existia na Argentina. Até cogitei no Paraguai, mas aí como estava perto do Brasil, a gente voltou e encontrei na motopeça em Chapecó, Santa Catarina. É uma cidade grande do oeste catarinense e tal, poderia não ter encontrado também. Né? Sim, Mas lá, como poderia. é um polo, né, Aham. tem harleiro lá, né? Então
às vezes acha uma coisa assim meio fora da curva, né? Sim. Agora, essa viagem que eu te comentei é uma viagem que vai ter um off-road muito grande no meio do caminho. Então, eu estou pretendendo colocar o pneu de off-road quando chegar lá no início, que é a Ruta 40. A gente vai até La Quiaca. Aí lá em La Quiaca, vou colocar o pneu off-road e vamos descer a Ruta 40 toda. Por que que eu não compro esse pneu lá? Por isso que eu estou levando ele amarrado. Porque Não provavelmente eu deve não ter vou lá, achar. né? Não vou achar esse pneu na Argentina. Já acabei de passar essa experiência agora em março. Não vou arriscar chegar lá e. Eu até poderia mandar esse pneu para lá, que era o que eu tinha Eu ia te perguntar isso cogitado. aí, a rede de amigos, tal, dar uma Então, preparação. tem um rapaz em El Calafate. Não, Não, em Cafayate. Não é El Calafate, não. Cafayate. Ele receberia esse pneu. Só que essa questão aí dos correios na Argentina está um pouco complicada no momento pela situação que está passando a Argentina agora. Não me recomendaram mandar esse pneu para lá. Aí eu, como Aí nunca andei com tem. pneu amarrado na moto, falei, vou fazer dessa vez para ver essa experiência. Mas você já me desrecomendou, né? Agora eu fiquei meio na dúvida. Não, eu botei os dois pneus na traseira lá da moto e tal, né? E as bagagens por cima, aquela confusão toda. Então tem que planejar a, a logística, né? De tirar as coisas que você mais precisa e tal. Sim, sim. Em Eu alguns vejo a momentos galera eu tenho que da desamarrar tudo Eu vejo para a entrar galera num das hotel, Big Três de coisa. fazendo muito isso, eles amarram ali no mata-cachorro o pneu. Até o Frank que entrou aí, ó, ele adora Big Trail, ó, esse Frank que entrou agora. Ele adora O BMW. pessoal O amarra o pessoal pneu faz, no amarra do no lado do tanque. mata-cachorro. Amarra ali, vou fazer esse teste. Vou ver. Se eu chegar em São Paulo e eu não curtir, aí eu tiro em São Paulo e despacho para esse amigo em Cafayate. Aí chegando lá eu Boa resgato. também, fazer um teste, né? Uma viagem teste, ver como é que tudo isso se comporta na moto, como é que muda a nossa pilotagem ou não, o equilíbrio, peso e tal. Sim, Eu, exatamente. no final, eu achei meio sacal, levei um pneu para passear 10 mil quilômetros, não usei, virou o relógio na Acontece. sede lá do clube de Cuiabá. Agora, foi bom a gente tocar nesse assunto, porque uma das grandes flexibilidades do pneu de carro é que você, no meio do nada, é mais fácil você achar um pneu de carro e pôr na sua moto do que um pneu de moto. Tem relatos aí de Sim, amigos que acabaram um pneu de moto no meio da viagem, o camarada foi lá, comprou um pneu de carro, botou na moto e voltou para casa, com o pneu de carro na moto. Isso é uma né, flexibilidade, sua moto. foi um tema que eu abordei antes de entrar, que é a questão do uso em emergências e tal. A gente improvisa Sim. várias coisas em emergência, sempre lembrando que é um temporário, né? Às vezes o pessoal, pô, o cara tá usando aquele troço lá. Mas é só para sair do perrengue, alguma coisa assim. Daí que surgiu aquelas maluquices lá do macarrão de piscina dentro de pneu, que é outra loucura também, polêmica, e até hoje eu não sei se funciona ou não. Várias pessoas já testaram, algumas deu muito certo, outras deu muito errado. Eu acho que depende da moto, do peso, da velocidade, da distância, tem tudo aí. Sim. Pra você sair no meio do mato lá, acho que funcionaria, né? Tem gente que põe até capim dentro, eu acho que não funciona, mas se você já tá no perrengue, né? Não tem ninguém pra te ajudar, é um teste a Tem ser várias feito. histórias do capim no pneu. É, eu sei, já escutei algumas, né? Parece história de pescador motociclista, mas parece que às vezes funciona mesmo. Outra história boa é o churrasco no escapamento, já fez? Já, inclusive, eu fiz voltando aí do Centro-Oeste. Acho que eu coloquei a carne em Goiânia e eu tirei em Minas Gerais. 7 horas depois e o churrasco estava bom. Tava maminha Lavancerraines. Tem até um vídeo, tem o vídeo desse churrasco lá no canal. Tava boa a carne. Agora, todo posto de gasolina, Bressan, que eu parava, os cachorros vinham, não latindo atrás de mim, mas eles vinham para conversar comigo, como amigo de motociclista, né? Assim, mudou o tratamento dos cachorros, eles sentiam o cheiro da carne, eles vinham para perto da moto, Chegou o brother. amistosamente. É, Chegou a entrega aí do espetinho. era muito engraçado que eu saí do posto de gasolina, nenhum cachorro vinha latindo atrás de mim para me morder. Eles queriam era carne, né? Eles vinham como amigos mesmo.
Cara, que show, velho, que show. Muita história aí, velho. Muita história. E o. Bom, eu ia perguntar, mas não tinha nada a ver. Se o, se o urso também tinha visto a carne lá no estado do Alasca, mas não foi nessa hora, não tinha nada a ver. Não, inclusive, muita gente perguntou sobre o pneu de carro no Canadá. Nos Estados Unidos não perguntavam do pneu de carro. Não sei se era mais comum ou se. O americano ele é muito livre, ele não fica se importando assim com as pessoas, com a vida das Sim. pessoas, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas o canadense gerava muita curiosidade. As pessoas na minha moto, você está usando pneu de carro na moto. O canadense seria mais curioso. E por incrível que pareça, eu também vi outras motos com pneu de carro no Canadá. Outras motos custom. Até filmei lá. O movimento no Canadá de Dark Side é mais intenso. E daí quando eu cheguei lá voltando à história do urso, né? Quando cheguei lá na Dalton Highway, dizem que é a estrada, a pior estrada da América. É porque a América para os Estados Unidos, para o americano, a América é os Estados Unidos, né? Então, a Dalton Highway é a pior estrada das Américas. E eu cheguei lá com o pneu de carro que eu já tinha rodado 40 mil quilômetros. E o pneu fez tranquilamente a pior estrada da América, a Dalton Highway. Imagina se eu chego lá com pneu de carro, pneu de moto, já gasto meia vida, enfim, ia ser um outro perrengue. O pneu de carro, ele tem muito mais tração no off-road do que um pneu de moto de asfalto, normal. Inclusive Mesmo gasto, né? frenagem. Inclusive frenagem, o pneu de carro na moto freia muito melhor. E na chuva, assim, é sem comparação. A tração que você tem na chuva, você se sente muito mais seguro com o pneu de carro na moto do que o pneu de moto. Então são algumas vantagens do pneu de carro na moto. Esse é interessante, que esses detalhes aí eu não tinha percebido ainda em outros papos, em outras conversas e tal. Sim, são esses Prática, né, cara? três, Prática. essas três diferenças básicas, assim. Quatro, né? Durabilidade, viagem de longa distância, tração no off-road, segurança de frenagem traseira, claro, e tração na chuva. Confiança de pilotagem na chuva. São quatro pontos assim que é incomparável o pneu de carro na moto com o pneu de moto. Olha só. Muito legal, muito legal. Não quer dizer que a gente vá trocar todos os pneus agora, né? Não estamos recomendando tal. Galera que está assistindo chegou agora, está meio perdido aí. Mas são pontos positivos, negativos. E aquela coisa lá, não é porque um cara botou uma coisa diferentona da teoria, do mainstream, do quadradinho que está todo mundo dentro, que tem que ser crucificado, né? Tem que ser malhado, tem que ser criticado ao extremo. Então, às vezes, aventureiros fazem uma gambiarra lá e o pessoal já cai de pau em cima e tal. E não é assim. Tem a coisa do momento, da temporário, de sair do perrengue. E o Felipe explicou aqui que a decisão dele de usar o pneu de carro indo para o Alasca, durabilidade e a estratégia de não precisar trocar, não precisar passar por dificuldades de encontrar pneu em países, né, com poucos recursos aí, perder tempo, pagar 3 vezes o valor do pneu, né? Tudo isso afeta, galera. Você procurar um pneu caríssimo num lugar que não tem recurso, ele fica bem mais caro ainda. Exatamente, e foi um dos motivos que eu consegui manter essa minha Harley, a Juanita, né, a FX. Eu pensei até em me desfazer dela, porque o pneu traseiro era caríssimo e continua caríssimo, o pneu 200. E eu pretendia rodar muitos e muitos quilômetros com ela, como a galera aí que acompanha sabe, eu rodei 200 mil quilômetros com a moto. Então eu teria trocado o pneu 200 mil quilômetros por 10 mil quilômetros, eu teria trocado uns 20 pneus. Então eu ia gastar uma moto inteira, o valor de uma moto em pneu. Então uma das coisas que me fez manter a moto foi conseguir usar o pneu de carro nessa moto para fazer as viagens. Hoje em dia eu não tenho nenhuma moto
com pneu de carro, né? Todas as minhas motos têm pneu de moto, mas são pneus estreitos. Duas das minhas motos têm pneu 130 na traseira, então não faz sentido nenhum botar pneu de carro, até porque dura bastante o pneu e eu não faço viagens muito longas com ela. A viagem mais longa que eu fiz com as duas foi de 12 a 15 mil quilômetros. E a XR, que é a que eu estou fazendo agora, a viagem do off-road, eu cogito sim, se chegar na Argentina e eu tiver precisão de pneu, eu vou colocar um pneu de carro na XR. Isso aí já está como plano B em caso de emergência, né? Sim. Fazer essa gambiarra. Se precisar de pneu no meio do caminho, ou se você cortar um pneu na pedra, no ripio, isso é capaz de acontecer, tem chance de acontecer. É bom ter essa alternativa, esse plano B de pneu de carro na XR. É um pneu que vai 185 17. É um pneu que a gente encontra no meio do caminho facilmente. É isso aí. Estratégias de viagem, né, cara? Estratégia de viagem e percepção de que existem alternativas, né? Válidas, mesmo que sejam diferentonas do padrão. Isso é muito bom, Exatamente. muito importante. Top demais. Você gostaria de comentar sobre a Transamazônica, aquela questão toda lá da lama, correia dentada? Então, a Transamazônica, eu vou fazer a Ruta 40 agora com a mesma moto que eu fiz lá, a Transamazônica, 75% da Transamazônica, faltou os 25% do Parque Nacional Floresta Amazônica até a Lábrea, que foi aonde estourou a correia da moto. Eu já pretendia trocar a correia por corrente, era uma das customizações que eu ia fazer na Scrambler, mas eu falei, bom, se chover eu vou parar e a gente só vai fazer no seco, a gente não vai fazer na chuva. Só que a ansiedade foi grande aquela vez e não secou ainda totalmente, mas dá pra ir. Aí eu fui na lama mesmo, aí depois de alguns quilômetros a lama contaminou ali a polia e a correia pulou da polia. Aí acabou marcando e ela arrebentou. Daí depois disso, o que eu fiz? Botei a relação corrente e a gente fez a estrada real completa, caminho novo, caminho velho e o caminho dos diamantes com a XR com corrente. E agora vou fazer a Ruta 40 com a XR com corrente. E a Ela tá com corrente ainda. Transamazônica tá com corrente, tá com a mesma corrente, porque eu só uso ela para off-road, essa corrente não deve ter uns 5 mil quilômetros só. Uhum. Agora que eu vou rodar mais com essa corrente, a gente vai rodar uns 15 mil agora. Porque ao terminar a Ruta 40, a gente vai atravessar para a Terra do Fogo e vai até o Ushuaia. Depois do Ushuaia volta ao Rio de Janeiro, deve dar uns 15 mil quilômetros, eu acho. Se não der um pouco mais. Aí você já tem o kit completo na sobressalente, né? O kit corrente Pra- sobressalente? Porque para esse tamanho de viagem aí, vale a pena. Eu cogito que esse kit ele vai durar uns 40 mil quilômetros, porque ele tá zerado ainda. Mas eu tenho o kit da correia completo, original. E caso a gente precise na volta, eu já ponho a correia direto que vai ser só asfalto na volta. Aí eu ponho a Entendi. correia e ponho o pneu de carro e já volto, vai ser só asfalto. Não, beleza. Porque eu não tenho noção da duração de corrente na Harley, né? Eu também não Não sei nem qual é tinha o essa tamanho da corrente. noção, eu tava acompanhando, né, essa corrente, mas como ela tá zerada, e é a mesma corrente que o pessoal usa nas chuvas, nas rallies antigas, é uma corrente muito parruda. Eu acho que ela Boa. vai durar a viagem toda. Isso é uma preocupação, né, Bressan, para quem tem corrente, tem que Sim. ficar lubrificando, esticando. Não era muito a minha cultura, que eu só tinha moto com correia, né? Agora que eu tô com essa concorrente, eu tenho que dar uma atenção adicional a isso. Sim, isso é importante. As minhas aqui, por causa do uso que eu faço, tal, duram 22 mil quilômetros no máximo e cuidando porcamente, tá? Tem gente que cuida muito melhor, tal, lubrificação, basicamente, limpeza, e aí consegue o dobro da vida útil aí. Mas é muita chatice.
Eu sou já mais espoleta, né? Eu limpo todo dia no caso de uma viagem off-road, claro, mas no asfalto aqui eu não dou muita bola. E aí é justamente onde ela vai desgastando pela quantidade aí de uso diário, horas rodando e tal, é onde dá mais dilatação, desgaste e tal. Aí você Tem troca que olhar, tem que pela olhar. corrente ou você troca pelo peão e coroa? O que que acaba primeiro na sua moto? Acaba a corrente, 3 correntes para trocar pinhão e coroa. Caramba, a corrente vai embora primeiro. Eu até recomendo para a turma sempre prestar atenção nisso. Muita gente quer empurrar o kit completo, que é caro, mas às vezes só a troca da corrente já resolve e avaliar sempre a qualidade ali, o estado dos dentes, né, do pinhão da coroa, mas normalmente dura mais. Muita gente também fala, mas a corrente já desgastou, aí uma tá mais que a outra, não sei o que, troca tudo. Para quem tem condição e acha isso no meio da viagem, beleza. Mas dá certo você trocar 2, 3 correntes antes de precisar trocar pinhão. Exceções: descuido, material ruim, alguma marca paralela que não vai dar certo. Por exemplo, uma vivência agora, na minha Himalaia, que acabei de voltar da Amazônia 2023, eu botei um kit novo para ir, rodei uns 10 mil antes, rodei 10 mil na viagem, já acabou a coroa. Primeira vez que eu destruí uma coroa, e agora não sei se foi pela brutalidade do trecho, pelo descuido na relação, ou se o material é ruim. Em debates aí com outros caras e mecânicos que já conhecem a marca e tal, falaram que a qualidade do material mudou de 10 anos para cá, que eu tinha a experiência com a Vestron, que era boa, a marca paralela na Vestron, e agora para Himalaia não durou 22 mil quilômetros a coroa. Está bem, já gasto os dentes a ponto de começar a quebrar alguma coisa. E aí já comprei o kit novo, tal, né? Vou testar de outra marca agora, e assim que a gente vai aprendendo o que funciona, né? É. Show de bola, galera. Espero que tenham gostado aí. Vamos encerrar nosso bate-papo. Tem muita história para contar de outros temas aí fantásticos. Esse homem aí viajou a América do Sul inteira, Norte, Central. Vai ter que contar para nós essa história em outra oportunidade aí, como é que foi essa travessia fantástica. Quem não conhece, canal no YouTube Road Garage, tem tudo isso lá, em várias playlists bem estruturadas, bem legais, bem organizadinhas. É uma inspiração para mim também, de organizar meu material e produzir, fazer, contar as histórias de viagens fantásticas que esse menino aí tem. Bacana, Bressan. E aproveito a recíproca verdadeira para quem está aqui no Instagram do Filipec acompanhando. O Bressan, ele tem o projeto Estradas Amazônicas. Ele faz bastante off-road no norte do Brasil. Ele mora em Brasília, Centro-Oeste também. Ele já praticamente já zerou a região, né? As estradas de Brasília. E ele também faz YouTube, faz lá os vlogs de viagem. Tem um canal lá no YouTube também. Quem quiser acompanhar, segue o Bressan aqui no Instagram e lá no YouTube que não vai se arrepender. Sempre com moto clássica também, né, Bressan? Royal Enfield, Já fiz uma loucura já. Boulevard agora. Cara, fantástico. Essa aí é uma história que eu não contei direito até hoje, cara. Essa travessia da Transamazônica com a Classic. É aquela coisa de querer fazer um documentário da National Geographic e não sai nunca, né? Começar a contar isso do jeito que eu sei, porque senão vai ficar escondido. Se eu fosse esperar para fazer um documentário da Moto Expedição Alasca, não ia ter saído até hoje. Então eu fiz um esquema de vlog. Tanta gente acompanhou e viajou junto e curtiu da maneira que foi. Às vezes a gente quer o ótimo, mas o bom acaba sendo a melhor maneira da gente fazer as coisas. É por aí. Fantástico, galera. Obrigadão pelo teu tempo aí, participar com a gente aqui, tirar essa dúvida que é uma polêmica sempre, né? Entre outras que existem no motociclismo. E às vezes não precisa ser tão
discutido ou tão brigado, né? É só cada um escutar seus pontos positivos, negativos e valorizar a prática, né? Que é o que É. falta às vezes. Assim, o que eu sei é o seguinte, Bressan, eu nunca discuti com quem era contra. Afinal, a minha experiência sempre dizia o contrário. Mas agora também eu não incentivo ninguém a pôr, né? Eu não fico respondendo qual pneu que cabe e que não cabe, quais os prós, os contras. Eu simplesmente falei lá nos vídeos todos o que tinha acontecido, quem acompanhou, beleza. A galera que tá vindo agora é, quer botar pneu de carro, quer. Não vou falar nem que sim nem que não. Acho que a experiência de cada um também tem que. Cada um sabe onde o calo aperta, digamos assim, né? É isso aí. Fantástico, galera. Obrigadão mesmo. Valeu, Show. obrigado pelo convite mais uma vez. E se tiver mais temas polêmicos, pode contar comigo. Vamos lá, vamos falar de gasolina aditivada. Dá burra na bomba de gasolina ou não dá? Gasolina aditivada. Entope os É, bicos injetores ou não entope? Cena dos próximos capítulos. top carburador, dá diarreia, dá um monte de coisa. Valeu, meu brother. Obrigadão aí. Valeu, Bressan. Show de Tamo bola. junto. Abraço. Até mais. Como é que é isso aqui, rapaz? Como é que sai isso aqui? Sai, mas não, você tem que. Agora eu vou ter que chamar minha filha aqui para me ensinar como é que sai do negócio.